Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor que está em Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Como nós estamos aqui falando de uma igreja forte, que provoca impacto e que precisa, para sermos uma igreja forte, a gente precisa quebrar alguns paradigmas, porque senão não nos tornaremos fortes. Eu queria olhar com atenção esse texto da palavra de Deus aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 30. Lucas 10, versículo 30. Diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, de assaltantes, os quais, assalto é coisa antiga, né, irmãos? Os quais, depois de tudo lhe roubar, naquela época eles não usavam moto não, para assaltar, né? Os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos. O assaltante, às vezes, não se satisfaz apenas em roubar. Tem que causar algum dano. E o texto, então, diz: lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Vamos ler juntos o verso 31 e 32? Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe por perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se em alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Só até aí, irmãos. Irmãos, este tempo que eu estive em reclusão, uma coisa que eu pude aprender e comecei a pensar muito foi sobre a solidariedade. A solidariedade. E esta semana eu conversava com um filho de evangélicos, e uma coisa que ele me disse, que ele conheceu uma família espírita, e ele disse que ele tinha inveja do relacionamento que a família espírita tinha, porque na casa dele, a despeito deles serem evangélicos e seguidores de Cristo, brigas, desentendimentos, confusões, problemas sérios, falta de amor, falta de abraço, falta de carinho. E ele disse que chegou perto um dia dessa família e disse: como eu gostaria que o senhor fosse meu pai e que a senhora fosse minha mãe. Porque eu admiro o relacionamento de vocês. Eu admiro como vocês vivem. Irmãos, para aí para pensar. Espíritas, que têm uma doutrina completamente antibíblica, mas que vivem
num espírito de solidariedade, de união, de amor, de carinho, que uma igreja, uma família cristã, uma família evangélica não vive. E o próprio filho desejar ter uma família como aquela, filho de evangélicos. Eu estou dizendo isso porque ele mesmo me falou. Aí sabe o que acontece? Mas lá na casa dele tinha muitos paradigmas. Não pode isso, não pode aquilo outro, não pode, um bocado de não pode. E aquilo que pode, não tem. Acredito, irmãos, que a gente precisa rever algumas coisas nas nossas vidas. Eu estou com 31 anos de ministério e eu já vi muita coisa em igreja evangélica. Muita coisa. E tem evangélico terrível. Eu tenho amigos que não são evangélicos, que eles são melhores do que certos evangélicos. Melhores. Não é verdade? São mais humanos, são mais solidários, são mais gentis, são mais educados. E tem uns evangélicos aí que só há misericórdia. Brutos, ignorantes, cheios de si, egoístas, mandões, achando que são dono do mundo, que só eles estão salvos. Isso me assusta. E eu quero então acrescentar algo, irmãos. Esses dias que eu estava recluso, com essa cirurgia que eu fiz no dedo, eu tinha um compromisso de pregar numa igreja. Estava agendado. E quando eu vi que não tinha condição de pregar, eu tive que me comunicar com o líder da igreja, dizendo que eu não tinha condição. Expliquei em detalhes que eu não tinha condição. Irmãos, vocês não imaginam a mensagem que ele mandou para mim. Uma mensagem grosseira, cruel, antissolidária. Ainda citou um texto lá, fora de contexto. Quase que me crucificando porque eu não iria. Eu respondi mais depois que ele mandou, explicando detalhes. E eu vi assim que, irmãos, veja a falta de solidariedade. E onde não há solidariedade, não há compreensão, não há entendimento, não há empatia. Não há. E eu senti isso na pele. Esses dias, por causa de um compromisso que eu não pude atender. Então, eu comecei a pensar esses dias nesse texto. Jesus contou a parábola do que a gente chama aqui do bom samaritano. O texto diz que casualmente passava ali um sacerdote, depois um levita, estava lá um homem ferido, semi-morto, tinha sido assaltado, e interessante que o sacerdote passa de largo, distante, e o levita também passa distante, de largo. Interessante, os dois são religiosos. Mas se a gente observar, o paradigma é mais importante do que o ser humano. Dois religiosos que passam por ali, que estão mais preocupados com o rito do que com a solidariedade. Há um homem que precisa urgentemente ser atendido, ser levado para algum lugar, ser socorrido, mas o compromisso que tem lá no santuário, lá no templo, com o rito, o sacerdote tem que correr e ir para o templo para fazer o rito,
então tem que correr para lá e não dá tempo de socorrer. Então o rito é mais importante do que a solidariedade. É mais importante do que atender o ser humano. Irmãos, e se nós não tivermos cuidado, nós cairemos também nessa. O rito litúrgico, o rito cultico, se tornar mais importante do que o ser humano. A liturgia é mais importante que o ser humano. Imagine que durante o culto, alguém na nossa igreja precisa ser acudido. E a gente não vai fazer isso porque senão vai quebrar a liturgia da igreja. E várias vezes já aconteceu aqui, a gente está no púlpito, pregando ou aqui, e alguém se sentir mal. E ter que sair do culto, e ter que ser socorrido. Tem alguma dificuldade nisso? Não, nós, depois que terminar o culto, a gente vai socorrer essa pessoa. A pessoa morre. Interessante, irmãos, que nós criamos este paradigma. E o sacerdote, ele tem o paradigma do rito. Interessante que o levita, Jesus cita aqui o levita, enquanto que o sacerdote era responsável pelo rito, pela liturgia, pelo culto, o levita era o responsável pelo serviço. E esse passa de largo. O que é que o levita fazia? O serviço, limpar, tirar, levar, carregar. Esse era o serviço do levita. Geralmente ele diz assim, não, porque os levitas cantavam, né? Também. Mas levita era que carregava a arca, o levita que preparava o material para ser levado, o levita era que tinha que cuidar em desarrumar, em tirar, em qualquer coisa que tivesse ali no santuário. Então o levita era responsável pelo serviço. E aí ele passa de largo, porque o serviço, o trabalho é mais importante que ser solidário. Ele passa de largo. O rito é mais importante que o ser humano. O serviço é mais importante do que o ser humano. Então eu não posso perder tempo, porque eu tenho um serviço lá na igreja me esperando, eu tenho que ir. Já estou em cima da hora. Então ele que morra, ele que se vire, porque eu tenho um compromisso agora lá na igreja, e eu tenho uma responsabilidade lá na igreja, de um serviço que tem lá, e não posso parar. Ritos e serviços mais importantes de que acudir um ser humano, de que ser solidário com o ser humano. Agora pensa, meus irmãos, numa igreja assim. Pensa num cristianismo assim, onde o rito e o serviço é mais importante que gente. Irmãos, olhe bem isso. Quantas brigas, quantas divisões têm acontecido nas igrejas evangélicas por causa dessas duas coisas aí. Ritos e serviços. Nós deixamos de ser solidários. Interessante que o texto diz que ali passava um samaritano. E Jesus cita o samaritano porque samaritano era discriminado. E aí o samaritano vem por ali, no jumentinho dele, e diz o texto que ele passa perto. E chega junto, e vai, e acode, e leva o homem para uma hospedaria. O texto diz isso. Então, samaritano aqui é que foi solidário. Irmãos, eu quero destacar aqui algumas palavras sobre solidariedade. Solidariedade tem que começar com intenção. Olha como diz o verso 33. Passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Intenção.
tem uma intenção, tem algo dentro, tem algo interno, internalizado, dentro dele. Compadeceu-se. Irmãos, solidariedade tem que começar nas nossas intenções. Qual era a intenção daquele homem? Era lucrar, ele ia ter lucro nisso. Qual era a vantagem que ele ia ter nisso? Nenhuma. Solidariedade tem que começar nas intenções, na nossa motivação. Tem que começar dentro. Então, diga a primeira palavra, intenção. Segunda palavra, atenção. Uma pessoa, para ser solidária, precisa ter boa intenção. Segundo, precisa dar o quê? Atenção. Veja que este homem viu aquele homem naquele estado, veja o que diz o verso 34. E chegando-se, chegando-se, aproximou-se. Atenção. Solidariedade começa com intenção. Segundo, atenção. Irmãos, nós só somos solidários quando nós damos atenção àquela pessoa. Às vezes aquela pessoa precisa de atenção. Não é verdade? Terceira palavra, da solidariedade. Tempo. Veja que esse homem teve que gastar tempo ali, não foi? Observe que no momento que ele chega ali, que pesa as feridas do homem, que vai aplicar óleo e vinho, colocar no animal e levar para a hospedaria, ele gastou o quê? Tempo. Interessante que eu estava ouvindo Drauzio Varela no programa do Jô Soares. Ele disse que no início da sua carreira, ele disse que aconselhava as pessoas a se movimentarem, a fazer exercícios e tal, né? Mas ele disse que ia com muito jeito, porque... E aí as pessoas argumentavam, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu faço isso, eu cuido de mãe, de pai, de cachorro, de gato, cuido de tudo e tal, não tenho tempo. E ele disse, mas olha, e ele ficava tentando dar um jeito. Ele disse que hoje, quando uma pessoa chega lá para uma consulta e vem conversar com ele, e que ele sabe que o grande problema da pessoa é que ela tem que se movimentar, que ela precisa se exercitar para melhorar a qualidade de vida, ele chega e diz, você precisa de exercício, se movimentar, fazer isso, exercício. Ah, doutor, mas eu não tenho tempo. Ele disse, o problema é seu. Ele diz logo assim, o problema é seu. Aí, pá, ele choca logo. Porque, veja só, o problema é dele ou da pessoa? A pessoa. Aí disse, olha, é igual lá em Curitiba, um presbítero começou a ter um problema no coração, foi no médico, o médico chegou para ele e perguntou assim, você quer viver ou quer morrer? Aí ele, eu quero viver. Se você quiser viver, faça exercício. Se quiser morrer, não faça nada. Aí, pronto, todo dia ele se levantava às 5 da manhã para fazer caminhada. Pronto. Mas, irmãos, sabe qual é o grande problema nosso? É que nós não temos tempo. Aí Drauzio Varela diz assim, olha, se separe do seu cônjuge, faça tudo, mas arranje tempo. E ele joga assim, diz, é desse jeito que eu faço. Porque a pessoa está morrendo. Adianta, a pessoa está casada, doente, daqui a pouco morre, disse que podia fazer um exercício e melhorar. Ele disse, se vire, mas dê seu jeito. Tempo. Irmãos, nós dizemos que não temos tempo. Então, quem não é solidário não tem tempo. Este homem, será que esse homem não tinha compromisso? Quando nós lemos o texto, a gente percebe que ele tinha tanto compromisso, que quando ele o deixou lá na hospedaria, ele saiu da hospedaria e disse, olha, cuide dele e tal, que eu tenho
é como dizer assim, eu tenho um compromisso, eu tenho que resolver os meus negócios, depois eu vou passar por aqui e vou prestar conta de todas as despesas. Então esse homem tem compromisso, mas esse homem gastou tempo. Solidariedade, irmãos, é intenção, atenção, tempo. Você tem que ser solidário. Nós temos que ser solidários. Tempo. Aí, além de tempo, outra coisa que eu quero destacar sobre solidariedade: cuidado. Este homem cuidou. Não foi? Qual foi a primeira palavra? Segunda palavra? Terceira palavra? Quarta palavra? Cuidado. Veja que ele cuidou. Naquele momento ele fez o que ele podia. O texto diz, verso 34, aplicando-lhes óleo e vinho nos ferimentos. Ele cuidou. Não foi? Cuidou. Solidariedade, irmãos, requer cuidado. É cuidado. A gente tem que cuidar. Veja aí, vamos ver a outra palavra: investimento. Veja que ele colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, ou seja, quem leva para uma hospedaria tem que pagar a hospedaria, não é verdade? E disse para o homem, olha, para o dono da hospedaria, para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte tirou o quê? 2 denários e os entregou ao hospedeiro. Investimento. Solidariedade tem a ver com investimento. O avarento não é solidário, porque ele pensa logo no dinheiro que ele vai ter que gastar. O avarento tem medo de gastar com o próximo, medo de gastar com o reino, medo. É impressionante. Irmãos, permita-me algo que aconteceu um dia desse. Aqui na nossa igreja, uma irmã o casal, a família tem passado uma certa dificuldade financeira e, por conta disso, cortaram a luz dela, que estava atrasada 2 dias, há 2 meses. Quando eu soube que tinham cortado a luz dela, ou deles, e o pastor estava até na congregação, e eu estava com um dinheiro no bolso para pagar uma conta minha no outro dia. Estava com dinheiro no bolso, ali, eu estava com aquele dinheiro, que eu ia pagar a conta no outro dia. E o dinheiro que eu tinha no bolso era exatamente o valor para pagar a luz dos irmãos, 2 meses. Sentei ali e fiquei pensando. É claro que, e aí eu pensei, se eu entregar, eu não vou poder pagar a conta amanhã. Mas essa conta eu posso pagar depois, posso. Então, pensei. Fiquei imaginando os irmãos numa noite quente, sem ventilador, muriçoca. Porque quando a gente é solidário, a gente tem que pensar se a gente estivesse no lugar do outro, não é assim? Você acha que foi fácil para mim? Eu cheguei assim, eu sou tão solidário que eu vou pegar. Não foi fácil. Pensei. Eu disse, rapaz, sabe uma coisa, eu vou lá. Eu saí da congregação, terminou o culto, eu fui lá. Cheguei lá, irmãos. Não é nada fácil a gente chegar na casa de um irmão da nossa igreja que está sem energia, viu? Eu cheguei lá e eu aprendi uma coisa na palavra de Deus em Provérbios: esperança adiada faz adoecer o coração. Vou repetir: esperança adiada faz adoecer o coração. Repita isso comigo: esperança adiada
faz adoecer o coração. Assim que eu cheguei naquela casa, eu podia muito bem conversar, e lá na hora de sair, eu meter a mão no bolso e dizer assim, está aqui para vocês pagarem energia. Mas não, assim que eu cheguei lá, primeira coisa que eu fiz isso, vim trazer uma oferta para vocês aí, para vocês pagarem energia. E depois passei 1h30 conversando com eles lá. Claro que o assunto se torna diferente, porque eu já tinha dado dinheiro para eles, então todos alegres. Agora, se eu deixasse, imagine, se eu deixasse lá para o final, a gente ia conversar muita coisa, mas ele lá, mas é, né, luta, tal, imagine. Eu dei logo para o papo fluir. Irmãos, solidariedade tem a ver com investimento. E não é investimento do que sobra, não, irmãos. Porque tem gente que só investe do que sobra. Ali não estava sobrando. Estava comprometido. Aquele valor, estou citando isso aqui, que aconteceu comigo. Estava comprometido. Eu não paguei a conta no outro dia, mas dava para esperar. E eu tive que ir lá, mas aí eu dei uma ligada com um irmão. Irmão, vê o que é que pode fazer aí, porque agora os irmãos tinham que ser solidários comigo. Não é verdade? É, porque aí o que eu tinha, tá? Aí agora eu estou precisando da solidariedade dos outros. E aí os irmãos foram solidários e tal, e correram atrás, os diáconos, irmãos aí, e o valor voltou. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que solidariedade tem a ver com investimento. Ele pagou a hospedaria. Cuida do homem. E quando eu voltar, ainda se tiver que pagar mais, pagarei. Ele nem conhecia o homem. Isso é solidariedade. Isso é que é quebrar paradigma. Irmãos, me assusta. Os crentes, a igreja evangélica, não é solidária. E eu senti isso na pele esses dias. Para assustar um pouco mais os irmãos, a pessoa, eu percebi que na mensagem vinha dizendo assim, porque compramos a passagem, não sei o que, citou lá a questão da passagem. E eu percebi que dinheiro, era que estava falando muito alto. Aí eu mandei dizer assim, não, se for preciso, eu reembolso o valor. Aí ele respondeu, tá certo. E mandou o número da conta. E eu reembolsei o valor. Eu paguei uma passagem que eu não usei, estava doente e paguei. Eu sei que quando a gente escuta uma coisa dessa, é assustador, mas eu pergunto, será que nós não procederemos assim? Uma pessoa que não pôde vir para a nossa igreja, que adoeceu, será que nós não íamos proceder desse jeito? Ou será que nós seríamos solidários e dizer assim, não, a pessoa adoeceu, o que é isso? Deixa para lá. Entendeu como é, irmãos? Não é assustador isso, não? Irmãos, e o que é impressionante, que eu sirvo aquele povo, aquela igreja há muitos anos. Enquanto eu estou servindo, aleluia, glória a Deus, enquanto eu posso ir, pastor maravilhoso, enquanto eu posso, esse pastor é 10, no dia que eu não posso, não vale nada, que dê a palavra, ainda citou um texto, que dê a palavra, que dê o compromisso. Irmãos, observe, e esses dias eu estava pensando, quer dizer que o nosso valor é enquanto a gente pode servir, enquanto a gente pode carregar, enquanto a gente pode dar. Quando a gente não pode, a gente não tem mais valor. E foi assim que eu me senti. Eu não tinha mais valor. Aí a filha da Ana Rosa, que é minha filha também, mandou uma mensagenzinha assim, deu uma alfinetada nele, que ele se sentiu todinho. Aí mandou uma mensagem para mim, aí eu
Reverendo, sei o que lá. Eu botei uma mensagem para ele. O que esse problema é o dinheiro? Aí ficou ferido, sentido. Aí eu mandei uma mensaginha para ele. Disse: a questão, reverendo, não é o dinheiro, é a falta de solidariedade. Essa é a questão. Dinheiro é a consequência da falta de solidariedade. Irmãos, eu fico com medo de líderes, de irmãos, de crentes assim. O que os crentes estão se tornando? Cruéis, perversos, miseráveis. Esta religiosidade maligna, infernal, de crentes que não são solidários, que não entendem a dor do outro, o problema do outro, a dificuldade do outro. Somos como esses sacerdotes e levitas, estamos preocupados com rituais e serviço, e não com solidariedade. Não somos solidários. E esses dias, é claro que isso aqui serviu muito para mim, que eu tenho repensado. Eu tenho pensado comigo mesmo: eu sou solidário? Eu sou solidário ou não sou? Deixei de ser solidário com alguém? Então, as palavras aqui da solidariedade. Intenção, tem que começar dentro. Se não começar dentro, irmão, não tem. Intenção, que está aqui, compaixão, né? Atenção. Tempo, cuidado, investimento. 5 palavras. Vamos repetir 5 palavras? Primeiro, intenção, atenção, tempo, cuidado, investimento. Somos solidários? Vamos ficar em pé, vamos orar? Somos solidários? Será que somos? Nosso irmão está precisando de socorro, de ajuda. A gente não estende a mão. Não faz nada. E sabe o que é que a gente faz? O irmão está precisando de dinheiro, a gente faz uma oração. Aí ora, abençoa e vai embora. Eu me lembro que o presbitério foi num lugar e tinha um irmão que estava doente. E nós fomos para orar por ele. E quando nós chegamos lá, descobrimos que o problema maior da doença dele é que ele estava financeiramente complicado. Ele era paralítico. E quando nós chegamos lá, não adiantava orar por aquele homem. Nós, pastores, decidimos dar uma oferta para ele. Irmãos, aqui uma oferta para você. E depois nós oramos. Ele ficou 50% bom. Verdade. Ele estava lá todo abatido assim. Aqui é uma oferta para você. Ele lá, ô irmão, 50% bom. Às vezes a gente melhora 50% de uma pessoa, sendo solidário. Vamos orar? Oh Deus, tem misericórdia de mim, desta igreja, dos nossos irmãos. Tem misericórdia de nós. Livra-nos de valorizarmos tanto paradigmas que não temos espaço para solidariedade. Pedimos que o Senhor nos cure, nos liberte, em nome de Jesus. Amém, irmãos?